Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Eles mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar. E perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, Padre William. O ressuscitado, a presença do ressuscitado que liberta os cativos de toda a prisão. É bonito ver a atitude dos apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de viverem a experiência do encontro com Jesus ressuscitado e a experiência do Espírito Santo. Eram homens cheios de temores, podemos dizer, Salete, homens covardes, homens fracos, homens, dentre eles, havia um que negou Jesus na iminência da sua paixão, que foi Pedro. Outros que fugiram, que abandonaram Jesus por medo. Se reuniam a portas fechadas por medo dos judeus. E agora, depois que Jesus ressuscitou, estes homens experimentam a força da ressurreição e a força do Espírito Santo faz deles homens destemidos. Essa é a primeira experiência que o ressuscitado nos dá a graça de viver. Transformar o medo em coragem, a fraqueza em força, a timidez em intrepidez. Eles não se importavam mais se fossem castigados, presos, torturados ou até mortos. O mais importante eles já tinham: a presença de Jesus. É por isso que, se nós estamos em dia com a experiência do encontro pessoal com Cristo, nós também não temos nada a temer, não devemos nada a este mundo. É essa experiência tão bela que a igreja coloca diante dos nossos olhos logo depois da Páscoa. A experiência que os apóstolos viveram depois da ressurreição de Cristo e depois de Pentecostes. Está aqui para você também pensar. Na sua vida, você já encontrou com Jesus a tal ponto que o medo já não tem mais lugar no seu coração. As prisões não assustam mais. As doenças, a perseguição, a solidão, as ameaças. O homem que passou pela Páscoa é livre. Livre das opressões, livre das perseguições e livre de todo o mal. Você ainda tem medo,
Se ainda tem covardia, se ainda tem insegurança, é porque falta a nós atualizar essa experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado. E nós vemos nessa palavra que não há portas fechadas para o Senhor. Não há portas fechadas para o ressuscitado. Veja, eles estavam presos. E o Senhor enviou um anjo para abrir as portas da prisão e os fez sair. Dizendo o quê? Ide falar ao povo. Falar do quê? Falar do poder de Deus, falar da ressurreição. Então não existe portas fechadas para o ressuscitado. E enquanto o padre falava, eu não consigo, padre, olhar para você e não me lembrar do ressuscitado. Não é? A gente sabe da história do padre William, mas talvez muita gente não saiba. Não é que ele teve no ano de 2016, é isso? Já 10 anos. Vai fazer Conta para nós, padre. Eu era seminarista ainda, não? Estava em viagem junto com outros seminaristas, alguns padres, na época recém-ordenados, e nós sofremos um gravíssimo acidente, ali já próximo da região da Ângela, ali já próximo do Espírito Santo. Estávamos indo a Campos dos Goitacazes para uma primeira missa de um dos nossos padres. O carro onde nós estávamos, ele capotou e chocou-se com um caminhão. Nós perdemos um irmão na ocasião, o Tiago faleceu na hora, ele estava do meu lado. O padre Felipe hoje é padre também, na época era seminarista, ele teve uma lesão muito séria no braço direito, perdeu o movimento do braço. E eu fui levado para o hospital politraumatizado, ou seja, havia fraturas em todo o meu corpo. No rosto, aqui do lado esquerdo, no ombro. Minha coluna fraturou-se em 3 partes. E as fraturas mais graves foram as fraturas de costelas. Eu quebrei 4 costelas. E com essas fraturas houve a perfuração então dos pulmões. Ou seja, um caso muito grave. Eu imediatamente fui colocado em coma induzido, fui entubado. Os médicos precisavam drenar o sangue que estava dentro dos meus pulmões. E como se não tivesse mais nada para acontecer, com essa drenagem do sangue, eu adquiri uma bactéria muito severa, que fez o meu quadro então evoluir para pneumonia e sepsemia. Isso mais ou menos uns 8 dias depois do acidente. Fui transferido rapidamente para a cidade de Itaperuna, um hospital maravilhoso que me recebeu ali. E no dia 6 de setembro de 2016, o acidente foi no dia 30 de agosto, mas no dia 6 de setembro, na tarde desse dia, eu estava na UTI, entubado, em coma, com sepsemia, aquela bactéria que estava só no pulmão, ela passou a percorrer todo o meu corpo, ela infeccionou os meus intestinos, os meus rins, o meu fígado. Neste dia, os médicos então chamaram os meus pais que estavam lá, o padre Roger Luiz, a Heloísa, que era membro da nossa comunidade, e eles deram ali a sentença de morte. Que eu morreria naquela madrugada, porque clinicamente já não tinha mais o que fazer. Eles administravam 3 antibióticos, os mais modernos e os melhores que existiam, mas o meu corpo não reagia. E o médico então disse para os meus pais e também para a comunidade, para que ficassem com os celulares ligados naquela madrugada, porque possivelmente a morte me visitaria naquele dia. Eu lembro que minha mãe contou que ninguém queria ficar comigo aquela noite, né? Era a noite da morte, então as pessoas estavam assustadas. O médico, inclusive depois eu soube disso, ele ia virar o plantão, ele deixou rascunhado um atestado de óbito, que ele sabia clinicamente que não teria chances, para o outro médico só assinar o atestado. Mas nessa história, nessa mesma noite, entrou um homem de fé, que foi capaz de ver o que ninguém via, e de vislumbrar um milagre que naquela altura era impossível.
Padre Jonas Abib, na manhã do outro dia, dia 7 de setembro, foi para a TV Canção Nova, celebrou a missa. Uma missa que abria o cerco de Jericó, que a nossa comunidade iria rezar, pedindo a minha vida e a minha saúde. Ali o Padre Jonas contou a história do Padre Murilo, que foi da nossa comunidade. Sim. Que também foi desenganado, né? Depois de um gravíssimo acidente. Padre Murilo teve morte cerebral, também como seminarista. Padre Jonas testemunhou isso. E na época ainda, a Canção Nova tinha só a rádio. E pela rádio o Padre Jonas convocou o SOS Murilo, convocando os ouvintes da rádio Canção Nova a rezarem pela vida e pela saúde do Murilo. E naquele dia, dia 7 de setembro de 2016, o Padre Jonas atualizou, convocando em rede nacional o SOS William, para que Deus me devolvesse, então, a vida e a saúde. E o bonito é que o clamor do Padre Jonas era que Deus devolvesse a minha vida para que eu continuasse na Canção Nova e um dia me tornasse padre. Eu lembro que muita gente depois me contou que pensavam que o Padre Jonas ia passar vergonha, porque a minha morte era certa, e o Padre Jonas estava dizendo de um milagre impossível em rede nacional, rádio, TV, internet, dizendo que Deus ia me livrar da morte e devolver a minha vida. Depois quem passou vergonha foi quem não acreditou na palavra do Padre, porque exatamente 40 dias depois que o Padre Jonas fez esse levante de oração na Canção Nova e no Brasil inteiro, e além Brasil, teve gente que rezou por mim na África, na América do Norte, na Terra Santa, na Europa. Esse grande levante de oração, 40 dias depois, me fez sair do hospital completamente recuperado e sem nenhuma sequela. A ressurreição me visitou, de fato. Vamos literalmente. aplaudir o ressuscitado. Por isso que eu fiz questão e faço que sempre você conte. Sim. Não é? Porque a mesma força do ressuscitado que abriu a prisão para sair os apóstolos e anunciarem o evangelho, esta mesma força, esse mesmo poder, levantou o Padre William para que ele pudesse continuar a sua missão, sendo sacerdote, sendo formador da nossa comunidade hoje, né, aqui de Sim. Cachoeira Paulista, não é? E o Lucas às vezes olha, não, padre, tem uma coisa diferente quando ele anda na chácara, eu fiz, é o ressuscitado, não é? O Padre Jonas me disse, a última vez que eu me encontrei com o Padre Jonas foi no dia da minha ordenação. E eu tenho uma gratidão muito grande a ele. Sempre que eu conto isso me emociona, porque tudo que o Padre Jonas disse a meu respeito aconteceu. O Padre Jonas disse que eu não morreria, ele disse que eu viveria sem nenhuma sequela, e realmente no meu corpo não tem nenhuma sequela. Minha coluna se recuperou milagrosamente, os médicos não sabem explicar porquê. Eu poderia estar paraplégico. O meu rosto, milagrosamente, sem nenhuma cirurgia também, foi reconstituído. Os meus pulmões, os meus rins, que na época também pararam de funcionar. E o Padre Jonas profetizou isso, que eu viveria sem nenhuma sequelas. E uma última coisa que ele profetizou, é que antes da morte dele, ele me veria padre. E foi justamente no dia que eu me ordenei padre, foi o último dia que eu me encontrei com ele. Depois da missa de ordenação, nós descemos ali na casa dele, e ele disse para mim, meu filho, em você a vida venceu a morte, e você carrega no seu corpo a graça da ressurreição. E eu preciso e espero que você comunique isso para as pessoas que Deus te confiar. A vida venceu a morte, e ela vence sempre. A ressurreição vence sempre. Como se proclama todos os dias aqui que o amor vence, realmente, para Cristo ressuscitado, não existem portas fechadas. Nos acidentes da sua vida, nas tragédias da sua vida, talvez a morte também te visitou. O pecado, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Hoje, a Canção Nova é canal de ressurreição para você. Eu estou aqui dizendo
para você, fisicamente, na minha memória, no meu coração e no meu corpo, não existe portas fechadas para o ressuscitado. Depois que a gente vive o sofrimento, fica até mais fácil de acreditar e proclamar isso. Para mim, você é uma pregação viva do ressuscitado. Não precisa falar nada, só em olhar para você, eu já sei que ele vive. Só em olhar para você. Eu digo você porque você é mais novo que eu, não é? Podia ser meu filho. Sim. Eu olho e digo, ele vive, ele reina, ele é o Senhor. Eu me alegro ao olhar para o Padre William. Eu me alegro, eu sinto alegria de ressurreição. Jesus Cristo vive. Então você que está aqui, creia, ele vive. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês precisam fazer a experiência com o ressuscitado em todas as situações. Esses dias o Lucas disse, mãe, eu fui na missa com tanto desejo de receber o corpo e o sangue. Mas é muito difícil a gente receber o corpo e o sangue ali no santuário. Eu estava cantando na missa e aquela vontade de receber, na hora da consagração, eu disse, Jesus, eu queria tanto o seu sangue em mim. Quando terminou a consagração, foi na hora da comunhão, a ministra da Eucaristia chegou, olha, vocês vão comungar aqui com o padre. Podem se aproximar aqui do altar. E o padre nos deu o corpo e o sangue. E o que eu disse a ele? Jesus vive, meu filho. Jesus está vivo. Ele escuta, ele vê tudo que a gente pensa e sente. Ele vive, não é, padre? Uma coisa muito bonita que a gente precisa ter no nosso coração, que antes do milagre, Deus espera as nossas mãos ficarem vazias. Deus espera chegarmos lá, no fundo do poço, quando não existe mais nenhuma possibilidade humana. Lembra quando Jesus transformou a água em vinho? Ele fez questão de esperar o vinho acabar, para depois fazer o milagre. Enquanto tinham possibilidades humanas, o milagre não aconteceu. Jesus levou o povo ao deserto, esperou sobrar só 5 pães, 2 peixes, numa multidão de 5.000 homens, para poder multiplicar os pães. Jesus esperou o seu amigo Lázaro morrer de propósito. A palavra de Deus diz que Jesus ficou onde ele estava ainda por 3 dias. Ele já sabia que Lázaro estava doente. Ou seja, ele esperou a morte para ressuscitar Lázaro. Na Canção Nova também é assim. Aqui, Deus espera muitas vezes as nossas mãos ficarem vazias para fazer o milagre da divina providência. Naquele dia, em 2016, Deus esperou o seminarista William receber uma sentença de morte para livrá-lo do poder da morte, na sua vida também. Se hoje as suas mãos estão vazias, no fundo do poço, talvez até o desespero, você não sabe mais o que fazer, o ressuscitado tem a vida nas mãos. Nesse dia nós ouvimos essa leitura tão bonita, Jesus dizendo no Apocalipse, eu tenho a chave da região da morte, eu tenho a chave da vida. E esse mesmo Jesus, que esperou as suas mãos ficarem vazias e as possibilidades humanas acabarem, hoje aqui no Amor Vencerá, Ele também pode visitar você, para você viver este encontro pessoal e profundo com o Cristo que vive e que reina. Amém. Por isso vamos agora invocar o Espírito Santo, que é essa força de ressurreição. Você que está aqui, se quiser, fique de pé, se puder. É essa força da ressurreição que nós invocamos agora. E você vai entregando em primeiro lugar o seu coração. Em primeiro lugar, o seu interior, a sua vida espiritual. Depois você vai entregar o seu físico, pedindo que o ressuscitado, que o Espírito Santo do ressuscitado venha libertar, curar, restaurar tudo o que precisa ser restaurado. Vamos cantar pedindo isso.
Vem sobre nós, Espírito Santo, atualizar essa experiência de ressurreição, cantando e nos abrindo a sua ação. Cantemos então. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, peça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. vinde curar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. vai pedindo para o seu coração, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor, nós te louvamos e Nós te bendizemos, bendizemos Senhor Jesus. pelo testemunho de ressurreição na vida do Nós te Padre exaltamos, William, Jesus. na vida de tantos que foram ressuscitados Sim, pela Senhor. tua força, pelo teu poder, e por aqueles que ainda irão se levantar das suas enfermidades físicas, espirituais e emocionais, daqueles que vão voltar para ti, porque ressurreição também é voltar para o Cristo. E nós acolhemos o Senhor. Aplauda, aplauda com carinho o ressuscitado. Ele está no meio de nós, Ele vive.